Já aconteceu com vocês, quando a gente erra alguma impressão, de ficar alguma parte no fundo do tanque dessa impressão que a gente fez e a gente tem dificuldade de tirar? Quando isso acontece, as impressões acabam grudando no fundo do tanque e é difícil a gente remover. Esses FAPs, esses filmes que ficam embaixo do nosso tanque, eles são muito sensíveis e a gente tem dificuldade de descolar essa impressão do fundo do nosso tanque. Eu vou te ensinar uma forma bem simples de se fazer, várias impressoras já têm essa função, mas se a sua impressora não tiver essa função, eu vou te mostrar uma forma de se fazer isso, bem simples e bem fácil. Fica até o final desse vídeo, eu vou te explicar certinho como. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês aqui na impressora como que a gente faz essa limpeza do tanque. Existe uma função que já vem com essas impressoras da Elegoo, mas depois eu vou mostrar no meu computador também como que a gente geraria esse arquivo para poder fazer em outras impressoras. A gente vai colocar, então, aqui ela fica uma sujeira em algumas vezes no fundo do tanque, e para a gente remover sempre é difícil. Às vezes a gente acaba rasgando, riscando o FAP, furando, e tem uma forma mais tranquila de fazer isso a partir das próprias configurações da impressora. Eu vou colocar aqui uma resina para poder gerar essa impressão, para poder limpar o fundo do tanque. Existe aqui nas nossas configurações da impressora, uma função que a gente chama de Clean Tank, que seria, na verdade, basicamente para limpar esse FAP de alguma impressão que deu erro, alguma coisa que ficou grudada nesse nosso FAP, que se a gente fosse remover poderia danificar. Onde a gente vai entrar aqui? A gente entra aqui na nossa aba de ferramentas e logo depois a gente tem o ícone de limpeza do tanque de resina. Cada impressora tem o seu próprio botão para fazer essa limpeza de tanque, e as que não tem eu vou explicar depois como que a gente faz. Mas nesse caso aqui, a gente vai na limpeza do tanque, clica e ele nos abre uma aba de configuração de tempo. Eu posso aumentar ou diminuir esse tempo, que seria o tempo que a impressora vai ficar projetando no nosso tanque, e a gente só vai clicar em iniciar. Eu vou tirar um pouquinho só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz isso. Vou tirar esse nosso tanque e se a gente clicar aqui no botão, ó, eu vou diminuir um pouquinho esse tempo e vou dar a iniciar, ele acaba fazendo uma projeção no fundo do tanque inteiro. Então, durante o tempo que a gente configurou. Então, aqui eu coloquei lá 10, 15, 20, o que for segundos, ele vai fazer uma projeção como se fosse as camadas de base da nossa impressora. Então, deu o tempo, ele imprime. A gente vai repetir esse processo 4 ou 5 vezes e ele vai criar no fundo do nosso tanque uma camada. E essa camada, quando for criada, quando a gente vai limpar, então, remover aquela parte que ficou impressa, ele vai acabar grudando com a nossa impressão e ele vai vir junto. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vamos colocar 25 segundos. Eu vou iniciar e ele vai fazer uma projeção de 25 segundos. Se a gente olhar por cima, como eu coloquei uma camada fina de resina, a gente consegue visualizar essa impressão aqui, uma luz. Essa luz, então, ela vai projetar, a gente vai repetindo 4 ou 5 vezes e a gente vai criar então essa camada que vai junto com essa impressão que a gente fez remover aquela sujeira, aquela parte da peça que ficou grudada no fundo do nosso tanque. Ok? A gente fez então 4 exposições de luz de camada inteira. Eu vou tirar aqui então o nosso tanque e eu vou escorrer para o lado aqui a nossa resina e a gente consegue visualizar, dando uma pequena soltada, dá para a gente colocar aqui e gravar. Olha só, eu botei a resina um pouco para o lado e a gente consegue visualizar aqui, ó, que ele fez uma camada, ó, só dando uma apertadinha e aí a partir, então eu só dou uma levantada na ponta dessa nossa impressão e o que acontece? Toda aquela nossa sujeira que estava grudada no nosso tanque acaba saindo junto com essa nossa impressão. Bom, pessoal, como eu falei, a outra forma, se a sua impressora não tem essa função de Clean Tank, né, de limpar o tanque, a gente pode fazer uma coisa bem simples. Eu estou aqui no Sheet2Box e a gente vai então trazer uma peça para cima da mesa e vamos configurar como se fosse essa parte do tanque que foi impressa. E a gente vai aqui então nessa aba de Home, da página inicial, onde tem nossos projetos, tem algumas ideias, né, de impressões que a gente pode fazer aqui nesse novo Sheet2Box. Mas eu vou aqui no Sheet2Hive e dentro do Sheet2Hive ele tem uma
aba de peças padrão. Essas peças padrão, ele nos mostra, então, geometrias básicas, verificações e testes, então, para quando a gente vai fazer algum projeto. No meu doutorado, por exemplo, antes de eu ter isso, eu tive que desenhar essas peças que são, vamos pensar, para a gente fazer um teste de tração ou flexão, e eu vi que ele já traz aqui as peças já prontas, desenhadas, o que facilita bastante a nossa vida. Peças auxiliares que a gente pode utilizar para ajudar na nossa impressão 3D, peças mecânicas, parafusos, porcas, engrenagens, até puxadores tem aqui, e algumas peças especiais, como aqui o cubo de Hilbert, a garrafa de Klein, que são bem interessantes, que a gente pode simplesmente já pegar aqui e colocar na nossa mesa de impressão, fatiar e mandar para a impressora. Mas o que eu quero disso é um cubo. Ó, eu vou clicar nesse cubo e vamos usar então na nossa mesa de impressão um cubo. Mas o que eu quero fazer com este cubo? Eu quero gerar essa base para a gente poder fazer a nossa impressão. Então o que eu vou mudar nesse cubo? Aqui na nossa lateral aqui do nosso toolbox tem o tamanho dessa nossa peça. A gente vai modificar essa escala. Primeiramente, o tamanho do Z. Se a gente olhar aqui na nossa peça, ela tem uma espessura de camada de 0,05 milímetros, ou seja, 50 micras. Se a sua resina está sendo impressa em 100 micras ou 25 micras, é só a gente avaliar isso e ver o tamanho que a gente quer e fazer a nossa peça relacionada ao tamanho que a gente fez. Por exemplo, se eu tenho 0,025, eu tenho que fazer a metade do que eu estou fazendo aqui para ter a mesma quantidade de impressões. Então, se eu tenho 0,05 ou se eu tiver 0,025, eu faço a metade do tamanho da peça. Como que ela vai ser? Por exemplo, eu quero que a nossa peça tenha 4 fatias. Então, para ela ter 4 fatias, ela vai ter, então, se eu tivesse 2 fatias, 0,1, e se eu tivesse 4 fatias, vai ser 0,2 milímetros de espessura da minha peça. Então, eu vou aqui no tamanho do meu Z, vou colocar em 0,2 milímetros. Eu vou tirar essa configuração de proporção para ele ficar com 0,2. Vou colocar aqui 0,2 milímetros. Então a nossa peça ela vai ter uma espessura de 0,2. Quando eu tenho 0,2, eu vou ter 4 impressões de 0,05. E depois eu vou aumentando a escala para ela pegar toda a parte onde tem a nossa impressão que falhou. Eu posso colocar ela então em toda a nossa mesa. Eu posso aumentar simplesmente nessas flechas, aumentando o tamanho até pegar mais ou menos o fundo do meu tanque inteiro, tanto no X quanto no Y, ou simplesmente colocar o tamanho, se eu já sei o tamanho da minha mesa de impressão, eu já colocar o número aqui. Olha só, então eu tenho aqui uma peça, vou levantar ela para vocês enxergarem, que ela tem então de espessura 0,2 milímetros e as proporções de 125 por 70, então vai ser exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, que a impressora ela fez lá de camadas no Cleantank, vai ser essa peça de impressão que eu quiser. Uma outra coisa que eu tenho que atentar, então, seria nas configurações da minha, vou entrar para editar na minha impressora, se o número de camadas de base vai ser no mínimo 4. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, só uma, que não é comum isso, mas uma de camada de base, logo depois dessa primeira camada de base que eu imprimir, ele vai começar a imprimir as camadas da peça, que ela normalmente tem um tempo de exposição menor. Então vamos lá, tempo de exposição de camada de base, 40 segundos, e tempo de exposição da peça, 3,4. Só que eu tenho aqui configurado 8 camadas de base, ou seja, eu fiz uma peça ali desenhada com 4 camadas, então basicamente essas 4 camadas vão ser impressas como camadas de base. Isso aí é só uma coisa que tem que cuidar. Normalmente a gente faz mais do que 4 camadas de base para qualquer peça que a gente vai imprimir. Só se a gente fosse imprimir essa peça diretamente na mesa, eu poderia já iniciar com camadas de exposição normal. Só que normalmente a gente faz na camada de base, na base onde essa peça gruda na nossa mesa, eu sempre faço uma exposição um pouquinho maior. Para quê? Para que ela grude e a partir disso a gente consiga fazer então a nossa peça com camadas normais para que ela não tenha nenhuma distorção. Mas a gente precisa sempre colocar algumas camadas de base. Então, nesse caso, tem 8 camadas de base, e eu tenho 4 de espessura, né? 4 camadas para imprimir, ou seja, vai configurar, vai fazer com que a gente tenha então aquela impressão para que a gente consiga então
remover a sujeira do fundo do nosso tanque. E aí, pessoal, essa ideia foi interessante para você? No começo a gente tinha dificuldade de fazer essa remoção dessas impressões que ficavam grudadas no fundo do tanque. Eu acabei perdendo vários filmes das nossas impressoras, rasgando, perfurando ou até riscando, fazendo com que a gente tivesse dificuldade de imprimir depois disso e tivesse que trocar esses filmes. Hoje em dia a gente tem mais facilidade, a gente coloca um álcool, a gente tira com cuidado, mas se a gente fizer essa forma que as próprias impressoras já trazem, limpando o fundo do tanque a partir de uma impressão, tudo fica mais fácil e mais simples. Se você tem alguma dúvida de como fazer isso ou você tem alguma outra forma de fazer, escreve nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até mais!